Olá, meus queridos do canal, tudo bem? Vamos aí startar o nosso canal do YouTube a partir de agora, desse ano de 2026, postando conteúdo aí para vocês periodicamente, pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, ok? Se você está chegando agora no canal, se inscreva para receber a notificação dos nossos conteúdos, ou caso você já é inscrito no canal, dá um like aí no final do vídeo aí, caso você venha gostar do vídeo, para que esse conteúdo ele seja distribuído, né, para mais pessoas que estão precisando de informação, como você está absorvendo essa informação nossa aí, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da diferença, né, de placa 110 volts, né, ligado em 127 volts, melhor dizendo, com placas ligadas em 220 volts. Muitas vezes a pessoa não tem aquela visão. Então, o que acontece? Ela pega uma placa em 110 ou 127 volts, melhor dizendo, liga no 220, né? Sai estourando os eletrolíticos, sai queimando a placa. E para o pessoal também que está começando agora a ter essa visão, pode olhar para a placa, entender se essa placa é em 110 ou 220 volts. Vamos então lá para a bancada? Vamos lá, eu estou com uma placa em 220 volts aqui, que é a maioria das placas, né? Hoje em dia que vem no mercado é 220. Algumas placas em 127 volts, tá? E uma grande diferença que a gente pode notar, sem ficar procurando aqui alguma informação escrita na placa ou algo parecido, a primeira informação que a gente pode notar numa placa em 220 é, primeiramente, os eletrolíticos aqui, ó, ok? Se você perceber a ligação, primeiramente, dos eletrolíticos, vamos lá. Eu tenho um eletrolítico ligado nesse ponto aqui, tudo bem? E eu tenho outro eletrolítico ligado nesse ponto aqui, ó. Então a gente pode perceber, nesse caso aqui, eu tenho dois positivos aqui, ó, ligados junto, e dois negativos aqui ligados juntos, tá? O que isso significa? Que os capacitores, eles estão ligados em paralelo, servindo apenas como filtro, né? Filtragem da placa do barramento de DC-Link, que é os 311 volts, mais ou menos por aí, dependendo da tensão da rede, ok? Por um outro lado, nós também temos que observar que geralmente esses eletrolíticos de placa 220 volts, tanto a tensão deles, deixa eu pegar um eletrolítico aqui que vocês vão entender melhor. Tanto a tensão dele, aqui ó, que é 450 volts, capacitância aqui ó, do capacitor, geralmente gira em torno de 660 micros, tá? Uma tensão, é uma isolação bem abaixo de 1000 micro. Por que 450 volts? 220 volts, quando a gente liga, faz a retificação dessa tensão, que na verdade é uma tensão RMS, quando a gente faz a retificação, ou seja, a gente chama a tensão de pico, tá? Se a gente pegar 220 volts e jogar aí 40% ou dividir por 0,707, a gente vai encontrar esse valor de 310 volts, 311 volts, depende a rede, tá? A rede pode estar um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa, e pode perceber que geralmente os capacitores de placa em 220, a maioria deles é sempre o mesmo valor ou quase igual, tá? Aqui, ó. Essa placa aqui é em 220. Capacitores, ó, aqui dá para ver bem claro, ó, eles estão ligados em paralelo, tá? E olha a isolação dele, ó, 450 volts, que é uma tensão maior do que a tensão de pico. Olha a capacitância dele, ó, 470 microfarads, ok? Lembrando aí que todo o IPM, tanto faz se a placa, não só IPM, mas como qualquer fonte da placa, né? Tanto faz se a placa é ligada em 110 como 220, por exemplo. O IPM aqui, ó, a alimentação dele, o barramento de alimentação, continua aí nos 311 volts, tá? Aí você pode estar me perguntando, mas espera aí, Ricardo,
220 volts, que é RMS, a tensão de pico é 311 volts, até então está analógica. Agora, peraí, 127 volts, a tensão de pico geralmente é em torno de 170, 180 volts, né? Dependendo a oscilação da rede. Agora, por que a placa em 110, a alimentação do IPM e das fontes ali, praticamente é a mesma de 220? No caso, o IPM, se você pegar uma placa em 110, for medir aqui no IPM, você vai encontrar quanto? 311 volts, que é a tensão de pico de 220. Espera aí, vamos explicar essa situação. Agora eu vou pegar uma placa em 110 volts, ou melhor dizendo, 127 volts. Essa LG aqui, ó. Tá? Esse capacitor aqui ele já está meio estourado e aqui está sem capacitor. Só que essa placa aqui, ela tem uma, vamos dizer, uma diferença em relação de uma placa 220. Essa placa aqui ela é 127 volts. Só que, primeiramente, vamos ver a ligação dos capacitores por baixo aqui, ó. Então aqui eu tenho o negativo, tá? Tá sem um capacitor, mas aqui eu tenho o negativo e aqui o positivo. Negativo do capacitor e aqui do outro lado o positivo. Para quem não conhece aí, ó, prestar atenção, tá? Não vai me colocar um capacitor desse aqui, ó, ao contrário, senão isso aqui acaba estourando, tá? É até perigoso. E sempre descarregar o capacitor caso tá ligando a placa sem consumo nenhum na bancada. Mas se você perceber direitinho aqui, ó, quando a placa ela é em 110, percebe? Que nem aqui, ó. Vamos pegar daqui, ó. Negativo aqui, ó. Vou virar do outro lado. Eu tô com o negativo do capacitor, aqui é o positivo. O positivo, ele está ligado em série com outro capacitor, com o negativo do outro capacitor, ó. Positivo e negativo. Vamos ver do outro lado da placa? Olha lá. Positivo ligado com o negativo. Lembrando que aqui é o negativo, ó. Aqui é o positivo. Negativo, positivo. Então, negativo da placa ligado com o positivo do outro capacitor. Ok? Ligado com o negativo do outro capacitor. Desculpa. Ó. Negativo. Positivo aqui, ó. Ligado com o negativo do outro capacitor. E, por sua vez, o positivo é ligado agora aqui no barramento de DC-Link. Então, percebe que nós temos dois capacitores ligados em série. Que tipo de circuito é esse daqui? É o circuito que nós chamamos dobrador. Dobrador de tensão, tá? Então, mesmo essa placa ligada em 127 volts, através desses capacitores vai dobrar, tá? Vai dobrar a tensão de DC-Link, e essa tensão ela vai passar aí dos seus 100 e poucos volts aí, que é a tensão depois da retificação, para os 311 volts. Então essa placa aqui, ó, que é em 110 volts, o IPM dela é alimentado com 311 volts, por quê? Porque os capacitores ele está na configuração dobrador de tensão, ok? E o mais legal de tudo, o que acontece se ligar essa placa aqui, que é 127 volts, em 220 volts? Eu peguei uma máquina, uma placa dessa daqui, não foi essa daqui não, uma outra placa que eu já entreguei para o cliente. Então agora vocês vão ver o que vai acontecer. Se por um acaso o capacitor eletrolítico, uma outra coisa que eu esqueci de falar também, agora que eu lembrei, desculpa. Então vocês viram o padrão de valor dos capacitores em placa 220, 440 volts, 440 volts, desculpa, isso, 440 volts, né? E a isolação dele é baixa. Já os eletrolíticos ligado em placas 127 volts, a tensão aqui, ó, é 200 volts. Por quê? A tensão de pico da tensão 127 volts em RMS, quando ela vai para a tensão de pico, ou seja, depois de retificado, dá mais ou menos aí uns 179 volts, 180 volts, dependendo da rede. E pode perceber que a isolação do capacitor aqui, a tensão de isolação, é um pouquinho maior, né? Que vai dar o quê? Uma tolerância em relação à tensão retificada. Tudo bem? Já a parte da capacitância aqui, ó,
já é maior. A capacitância, geralmente, dos capacitores de placa que é ligado em 127 volts é bem maior, tá, do que a capacitância dos capacitores, as placas ligado em 220 volts. Ok? Que geralmente é esse valor aqui, ó, 470 micro, e aí vai sucessivamente. Quando você, ou sem querer, a pessoa por falta de atenção, liga uma placa dessa em 220 volts, no caso uma placa 110, quando ela liga em 220 volts, a primeira coisa que vai é os eletrolíticos, tá? Então, dependendo do tempo que ela deixa o eletrolítico, a placa ligada, né, melhor dizendo, o eletrolítico ele chega a inchar do jeito que está esse daqui, ó, dependendo do tempo, ele nem entra em curto, tá? Ele simplesmente ele incha, o cara já percebe, já desliga a placa, basta trocar os eletrolíticos e pronto, ok? Agora tem caso, que nessa placa que eu peguei, olha só o eletrolítico aqui, ó. O que aconteceu com ele, ó? Tá? Ele é um eletrolítico de 200 volts por 2.000 microfarads. Olha o que aconteceu com o eletrolítico, ó. Ele entrou em curto. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar um multímetro. Vou pegar até o analógico aqui para vocês verem direito aqui o multímetro. Vamos colocar o nosso multímetro aqui em escala de X1, tá? E pode perceber, ó, o eletrolítico praticamente entrou em curto, ó. Vou só dar uma garibada aqui, ó. Vamos lá. Ó, o contatinho no cabo. Ó, praticamente o eletrolítico entrou em curto. Com o curto do eletrolítico, é claro, né? A corrente vai lá nas alturas e me queimou o fusível. Ok? Olha lá, fusível aberto. Só troquei o fusível e só troquei o eletrolítico. Tá? É uma placa que custa na faixa de R$ 1.100 mais ou menos. Eu cobrei aí meus R$ 550, tá? Nessa placa para poder arrumar. Ok? Beleza, meus queridos? Eu acredito que vocês entenderam o conteúdo, gostaram do conteúdo. Deixa eu mudar de câmera aqui. Se você gostou desse conteúdo aí, dá um like aí, né? Vai no comentário, deixa o seu comentário. Pode colocar algum comentário de algum conteúdo que você está afim, né, de aprender, ok? Para que o nosso canal comece a crescer novamente e o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas, ok? Até a próxima videoaula, meu querido. Um abraço e fique com Deus.